Oi, gente, voltei. Vamos à explicação, uma pequena explicação do livro de Lucas, capítulo 17, do versículo 1 ao 10, tá? O Senhor Jesus, ele disse aos seus discípulos que era inevitável que acontecesse coisas que levassem o povo a tropeçar, né, a pecar. Mas ele falou que ai daquele que induz o outro a pecar. Que seria melhor a pessoa ser jogada no mar com uma pedra amarrada no pescoço, antes de levar o outro a pecar. Que o Senhor fala que é para tomar cuidado. Então, gente, antes de ensinar o erro para alguém, ensinar algo errado para alguém, é importante pensar sobre, né? E analisar se aquilo que nós vamos ensinar para a pessoa, o Senhor Jesus, ele faria essas coisas. Se a resposta for não, o Senhor não faria, então é não. Você não pode ensinar o que é errado. Então, o ensino errado, ele é terrível, né? O Senhor está falando aqui que é melhor amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no mar, do que ensinar errado outras pessoas, né? Para cair no erro também juntinho com eles, né? Às vezes, nós caímos no erro, né? Achando que o que vamos fazer só é um pecadinho, né? Mas não, né, gente? Pecado é pecado. E ponto. Então, não vamos pecar. Se pecar, vamos pedir perdão a Deus. E também não vamos ensinar outras pessoas ou instigar outra pessoa a fazer o erro, né? Aí o Senhor já está explicando, né? Cuidado. Preste atenção no que vocês vão fazer. Porque muita gente, quando está errado, não quer errar sozinho, né? Chama o outro para errar junto. E muita gente cai, né? Muita gente vai, né? Então, temos que prestar muita atenção em tudo. Não podemos aceitar e nem ensinar os outros as coisas erradas, né? É isso que o Senhor está falando. Presta atenção. Cuide para não fazer tal coisa, né? E o Senhor também fala que se o seu irmão pecar, repreenda-o, né? Se você sabe que o seu irmão está errou, você repreenda ele. Falou, você está errado, né? Não pode fazer isso. E se ele se arrepender, perdoe. É para perdoar. Se ele pecar contra você 7 vezes num dia, e cada erro ele vir pedir perdão, perdoe. É isso que o Senhor está falando. Perdoe. Isso significa que devemos perdoar sempre. Vamos lembrar que em Mateus 18, no versículo 21 e 22, o Senhor respondeu a Pedro, né? Quando ele perguntou sobre o perdão, né? Quantas vezes deveria de perdoar? Se era 7 vezes, o Senhor falou que não diria que era 7, né? Mas 70 vezes 7. Isso significa que é constante, né? Assim como Deus nos perdoa a cada pecado cometido, que a nossa vida inteirinha nós pecamos e pedimos perdão ao Senhor. Então, quando nós pecamos, pedimos perdão a Deus, Ele sempre usa de misericórdia conosco e nos perdoa. Basta pedir perdão que Ele perdoa sim. Então, assim como o Senhor nos perdoa, nós temos que perdoar a quem nos ofende, né? Na oração do Pai Nosso, o Senhor já fala, né? Perdoai a quem nos tem ofendido. É uma coisa que a gente tem que trabalhar, né? Muitas vezes é difícil, mas nós temos que trabalhar na nossa cabecinha, né? Que o Senhor
pediu para fazer e é o que temos que fazer. É perdoar quem nos ofende, perdoar quem errou. Se a pessoa errou e pediu perdão, perdoe. Porque o próprio Senhor Jesus perdoou os seus algozes, né? Aqueles que o fez sofrer na cruz, né? Bateram, machucaram ele muito. E pregaram ele na cruz, até ele morrer. Então, ele mesmo assim, ele perdoou os seus algozes, né? Então, nós temos... Quem somos nós para não perdoar, né? Se o Senhor perdoou, então... Nós temos que perdoar e pronto, né? E sobre a fé, o Senhor nos fala que se a nossa fé for do tamanho do grão de mostarda, que nós poderíamos dizer para a moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedeceria. Mas muitas vezes nós falamos que temos fé, e até temos, né, gente? Só que a nossa fé ela é muito, muito pequena. Porque a semente da mostarda já é pequena. E se a nossa fé chegasse a ser do tamanho dela, já faríamos coisas maravilhosas, né? Foi isso que o Senhor falou. Então, gente, por mais que temos fé, ela é minúscula, né? É isso que o Senhor Jesus disse. Mas nós temos que pedir a Deus ajuda, né? Para conseguir aumentar essa nossa fé. E para aumentar a fé, nós temos que obedecer os ensinamentos do Senhor. E aí, com a obediência do Senhor e obedecendo todos os seus ensinamentos, nós passamos a confiar mais e mais no Senhor. E é assim que a fé vai crescendo, né? E aí a fé, dia após dia, se nós formos obedecendo e caminhando com o nosso Senhor, a nossa fé vai aumentando, gente. É assim que funciona. Não é assim, pede e tá tudo bem. Eu peço e vou embora. Então, se você pede e vai embora, não faz nada, não fica do lado do Senhor para poder aprender, como que você vai conseguir fé desse jeito, né? Então fica difícil, né? Porque vamos imaginar quando nós conhecemos o nosso esposo ou esposa, né? Quando nós nos casamos, nós começamos a conviver, né? Diariamente com aquela pessoa, né? E conforme vai passando o tempo, você vai confiando mais. Dia por dia, dia após dia, você vai confiando mais nessa pessoa, né? A não ser que seja um casamento de mentira, né? Porque se for um casamento de verdade, de amor, de compreensão, de paz, você vai aprendendo a confiar no seu esposo ou na sua esposa. Porque a sua esposa, você confia nela, você come tudo que ela te dá. Tudo que ela faz, o almoço, o jantar, põe na mesa, você come. Isso é uma confiança. Se você não confiasse, você não comeria. E o seu esposo, também a mesma coisa. Você confia nele. Eu, por exemplo, eu morro de medo de cair na água porque eu não sei nadar. Mas se eu estiver em perigo e meu marido estiver na água e falar pula, eu pulo porque eu confio nele. Entendeu? Então isso aí é uma confiança que veio adquirindo com o tempo. Assim que eu casei, eu não tinha essa confiança, mas depois eu fui conhecendo ele, eu vi que nele eu posso confiar. Então essa confiança em Deus é a fé. É a fé, mas nós temos que conviver com ele para obter mais essa fé, né? É a mesma coisa quando você tem um filho, né, ou uma filha. A convivência diária com os pais leva os pequenos, né, a confiar em nós, não é isso? Se nós pegar o pequeno, o nosso filho pequeno, colocar no sofá, em cima do sofá e falar, agora pula aqui que o pai ou a mãe vai segurar você. Ele vai pular porque ele confia. Ele vai confiar cegamente no pai e na mãe. É uma confiança que ele tem, né? Agora, se for um pai e uma mãe que não tem convívio com ele, vai mandar ele pular. Ele não vai, não sei nem quem é.
não conheço direito, então não vou fazer, né? Então a confiança, a fé é isso, é confiar no Senhor, é se jogar nos braços dele, no caminho dele, porque nele nós podemos confiar e ele vai nos ajudando, né? E assim o nosso convívio diariamente com o Senhor, ele nos ensina e nós obedecemos ele. E fazemos tudo com muito amor e perfeição para o Senhor. Não podemos fazer por medo ou só por obrigação. Ah, não, eu vou fazer porque senão eu vou para o inferno. Não, não é isso. Não é assim. Isso não é amor. Isso é medo. Nós não podemos ter medo, porque o nosso Deus, ele é misericordioso, é nosso Pai. Ele não vai nos fazer mal. Se estivermos andando com ele, jamais ninguém pode triscar em nós, porque ele é a nossa proteção, nosso escudo, né? Então não pode servir ao Senhor por medo ou só por simples obrigação, né? Isso nem pensar, né, gente? E se é a mesma coisa que ele fala, né? Se um servo ou um empregado, né? Porque na época chamava servo, mas hoje nós falamos empregados, né? Faz tudo só porque ele é obrigado a fazer. Então ele é muito diferente daquele servo, né? Daquele empregado que faz tudo o que foi lhe ordenado e faz com alegria, com amor. É muito diferente, né, gente? Se ele for fazer uma comida, né? Se esse empregado, o empregado for fazer uma comida para você, vai fazer bem feitinha a comida, vai ficar gostosa, vai ficar feliz. Se vai limpar a casa, vai limpar bem limpinha, vai cuidar, você vai ficar feliz porque essa pessoa cuidou bem do que é seu, né? Então, quando o seu senhor chega na casa, o seu patrão chega, a casa está bem cuidadinha, né? Então, como ele cuidou bem da casa, ele gosta do que ele está fazendo, ele faz por amor, quando o patrão chega, ele corre, vai abrir a porta e recebe com um sorriso no rosto, fica feliz por ver o seu patrão, porque é o seu patrão que supre as necessidades dele. Se não for o seu patrão, você vai trabalhar de que jeito? Como você vai viver? Como você vai receber o seu dinheiro, se não for por ele que paga o seu salário, né? Então, nós somos assim, né? Nós somos o servo, o empregado, e temos que fazer com amor e apresentar tudo ao Senhor, tudo que foi feito, né? Ao nosso patrão, que no caso, o nosso patrão, o nosso Senhor, né? É o nosso Deus, o nosso próprio Deus. E se nós apresentarmos a Ele tudo que nós fizermos com perfeição, com amor, né? Você acha que o Senhor vai ficar triste conosco? Não, né? Ele vai ficar feliz. Logo, o Senhor vai reconhecer, né? Que aquele servo, ele é bom. É bom, é um servo fiel, que cuidou de tudo como se fosse tudo dele mesmo. Ele cuidou super bem, né? Então, gente, esse servo, ele vai ser recompensado. Ele vai ser tratado bem por seu senhor. Nos tempos antigos, o mestre supria tudo que o seu servo precisava. Se ele era um servo bom, ele não necessitava de nada. Então, por aqui a gente já vê, né? Se o servo for ruim, o seu patrão vai ficar triste, né? Vai chegar, vai estar aquela bagunça, não tá legal. Então, é ao contrário do servo que fez só por obrigação. Ele fez tudo, cuidou bem daquilo que o Senhor colocou em suas mãos, ele cuidou com amor, com carinho, né? Ele não fez tudo de qualquer jeito. Então, que recompensa que esse servo que fez só por obrigação, ele merece? Não merece nada, né? Porque ele está fazendo só por obrigação e mal feito, né? Ou está fazendo só por causa do dinheiro.
Então, eu não sei, eu sempre trabalhei, eu nunca pensei no dinheiro, sim. Óbvio que o dinheiro que me ajudou a tocar a minha vida, né? Mas tudo que eu fazia e faço até hoje, eu faço com muito amor e com muita dedicação, faço tudo procuro fazer tudo perfeito. Não é o que a gente recebe é por aquilo que a gente fez. A gente está sendo pago para fazer, então vamos fazer, né? Então vamos fazer tudo bem perfeitinho, como o Senhor gosta, né? Porque o Senhor, Ele merece. O nosso Deus, Ele merece. Ele morreu na cruz por nossos pecados, né? O nosso Pai Celestial, Ele é como esse mestre que fala, né? E daquele servo, né? Que Ele confiou tudo nas nossas mãos. Assim, o Senhor, o nosso Pai Celestial, Ele confiou tudo em nossas mãos, né? Quando Ele subiu ao céu, Ele falou para que, primeiramente, Ele confiou a Adão, né? Tudo nas mãos de Adão. Mas Adão e Eva pecou, né? Entregou tudo que Ele tinha dado na mão do inimigo. Então, ali já acabou a confiança, né, no homem, né? O homem pecou feio. Então, agora, depois que ele veio na terra, né, há 2000 anos e morreu na cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados e pudéssemos receber a vida eterna junto com ele. Então, ele deixou tudo na nossa mão de novo. Olha, eu vou deixar tudo nas suas mãos e vocês vão cuidar, né? Então, tudo que é para cuidar é pregar o evangelho, é falar do Senhor, não só cuidar da nossa casa bem cuidadinho, limpinho, arrumadinho, fazer uma comida boa. Tudo isso é muito importante, tem que ser feito sim. Mas o restante tudo, é cuidar de tudo que o Senhor está pedindo para nós aqui. Como servo dele, nós temos que cuidar de tudo, né? Cuidar das pessoas que estão sem fé, que não acreditam, né? Orar junto, ajudar, falar do Evangelho do Senhor, explicar como que é a salvação, e com zelo, com amor, não com briga, com... a pessoa não aceita, a gente vai falar, se a pessoa não aceita, a gente já fica bravo. Isso não pode, nós temos que ter paciência, porque é no tempo de Deus, né? Nós falamos da palavra e o Espírito Santo é que convence, né, a pessoa. Então, se nós agirmos igual o servo bom e fiel, né? O servo bom e fiel, ele tinha um manual de instrução ali. Ele fazia tudo perante aquele manual que foi lhe entregado, né? Então ele fazia perfeito. Nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos um manual de instrução, gente, que é as Sagradas Escrituras. O Senhor deixou ali aquele manual, é importantíssimo. Sem ela, nós fazemos tudo errado. Por quê? Porque sem nós não lermos, nós não entendermos, não estiver no caminho do Senhor, nós vamos acreditar naquilo que os homens passam para nós. E nem todo homem é correto. Nem todo homem vai falar a palavra correta. Então nós temos que ler, né, obedecer, cumprir os seus ensinamentos. E com perfeição. É isso que ele espera de nós. Não é nada demais o que o Senhor espera de nós. É muito pouco perante tudo que ele fez por nós, né? E isso, gente, pode ter certeza, o Senhor, ele supre as nossas necessidades. Ele aumenta a nossa fé. Então, dia após dia, com o convívio e obediência à palavra de Deus, a fé vem de verdade. Você vai confiando cada vez mais, você vai lendo as Sagradas Escrituras, você vai vendo tudo que o Senhor fez, né, no decorrer de tantos anos, tantos 1000 anos, que muitas profecias que já se cumpriram, que o Senhor, tudo que Ele fala para nós, se nós obedecer, a gente vai ficar muito bem, porque é só conselho bom, não tem nada de errado ali, nada.
Se todo mundo ouvisse, se todo mundo fizesse de acordo com esse manual, ninguém estaria tudo torto hoje, tudo errado. Porque é como você pegar, comprar um móvel e for montar ele sem o manual. Você vai montar ele errado, não tem como, é difícil. Então, a nossa fé também é assim, né? O Senhor falou que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Ler, ouvir. Você não sabe ler, se você não sabe e também não consegue ler, porque por N coisa, tem vídeo das pessoas lendo para você e explicando a palavra do Senhor. É fácil. Basta colocar o vídeo e ouvir. Enquanto você vai fazendo o teu serviço em casa, ou estiver dirigindo, você põe lá o vídeo e vai ouvindo, como se você estivesse ouvindo um rádio, né? Então, a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ouvir para que a nossa fé aumente. Nós temos que conviver com o Senhor para que a nossa fé aumente. Senão, se você não conhecer o Senhor, como que você vai confiar nele? E se ele não conhecer você, não estiver junto com ele, ele também não vai confiar em você. Então, é isso que funciona. É bem assim, é bem simples, né? Então, ler a Bíblia, gente, é o nosso dever. Porque a Bíblia é o nosso manual de instrução, de fé e de prática. Se praticarmos tudo o que o Senhor está nos ensinando nas Sagradas Escrituras, e obedecer e servir a Deus com perfeição e amor por aquele que deu a sua vida tão preciosa e santa para nós e para nos livrar dos nossos pecados, né? Foi isso que ele fez. Ele livrou do lago de fogo e enxofre, que é um sofrimento eterno. Como tem a vida eterna junto com o Senhor, tem a vida eterna junto com o inimigo, né? Então, nós temos que conhecer a palavra para conhecer o Senhor, porque senão não tem como, né? Então, o Senhor, ele morreu para nos dar a vida eterna. E ele não deve nada para nós. Aliás, nunca deveu, né? Nunca. Ele é perfeito e nós todos imperfeitos, todos pecamos, todos. Não tem ninguém que possa falar eu não tenho pecado, porque senão essa pessoa vai estar mentindo. Nós temos pecado sim, nós pecamos sempre, de qualquer jeito. A gente pensa que não, mas sempre você está pecando. Às vezes você reconhece, poxa, estou pecando, perdão, Senhor. Às vezes nem lembra que pecou. Peca e já está tão acostumado a pecar que virou um pecadinho de estimação, né? Então nós temos que observar muito, né, gente? As leis do Senhor, ler. Quanto mais você ler a palavra, quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais você vai conhecê-lo e mais ele vai conhecer você, porque você está junto com ele. Então, ele não nos deve nada e nós devemos tudo ao Senhor, tudo. O Senhor é tão bom que ele deixou esse manual de instrução para nós, né, que é a Bíblia Sagrada. Se ele não fosse tão bom, ele não teria deixado. Ele não teria deixado para ensinar nós. Olha, eu vou deixar aqui, vocês leem e façam aqui o que eu estou dando de orientação para vocês, que vocês vão ficar bem. Olha como ele é bom, como ele é misericordioso conosco. Nós nem merecíamos isso, mas ele fez assim mesmo, né? Porque ele é bom. Então, nós devemos tudo ao Senhor, né? Tudo. Então, gente, que nós temos sempre obedecer a palavra do Senhor. Sempre. Não ter preguiça de ouvir o vídeo, aprender, nem que você tenha que ouvir 10 vezes, 30, 50, o mesmo vídeo para você aprender. Para as pessoas que não sabem ler ou não gostam de ler, ouve muitas vezes. Eu ouço muitas vezes, porque eu estou trabalhando, fazendo alguma coisa e às vezes eu me distraio, coloco de volta para ouvir de novo o vídeo até eu
entender a palavra do Senhor, né? Porque é pela Bíblia que nós o conhecemos. É por ela. O Senhor deixou ali o ensinamento e muitas pessoas acreditam no que o homem fala. E muitas vezes nós vamos errado, porque o homem ensina, induz nós ao erro, né? E ai daquele que induzia ao erro, né? Se nós conhecermos a palavra, a gente vai saber o que está errado. E vamos abandonar o erro, né? Então, gente, o que acontece? Acontece com muita gente. Eu não vou tirar não, do meio não, eu também. Eu já tive muita preguiça. Hoje eu não tenho não, mas eu já tive muita preguiça. E muita gente tem preguiça de ler ou de ouvir sobre a palavra de Deus, né? Sobre a Bíblia. E aí o que acontece? Sem saber, não conhece a palavra correta que Deus mandou, vai aceitando tudo o que nos é apresentado aqui nesse mundo. Tudo que o homem fala, a gente vai, tá bom, então vamos fazer. Tá, vamos fazer. Mas, se nós lermos a Sagrada Escritura, nós vamos ver que está distorcida a palavra. O homem torceu tudo. Por quê? Porque o homem, ele é pecador. Não tem como. Ele vai se errar sempre. E muitos erram de propósito porque já são do outro lado, né? Do lado do maligno, que ele quer levar a você ao erro. Então, eles distorcem tudo que está escrito na palavra de Deus e te ensina diferente. E aí o que acontece? Nós aprendemos desde criança e vamos obedecendo os falsos ensinamentos, né? Que é o que o inimigo coloca nos corações dos seres humanos, né? Que eles se tornam os falsos profetas para ensinar o erro para nós. Mas nós caímos nesses erros só se a gente tiver preguiça de ler a palavra e não quiser ler, né? Porque daí a gente cai no erro e começa a confiar em muita coisa e deixa de obedecer e ter a fé verdadeira no único Deus, o nosso Deus verdadeiro, o que teve a coragem, o amor verdadeiro de deixar tudo o que ele tinha nos céus e descer aqui na terra para passar o que ele passou por nós. Então, todos esses ensinamentos de Deus, se você não ler a palavra, não obedecer, vai cair por terra. Você vai seguir pessoas, você vai seguir filosofias vãs e vai te levar ao erro sempre e à morte eterna, o sofrimento eterno junto com o inimigo, né? Isso é que ele quer. Por isso que ele planta a sementinha do mal no coração dos homens, para os homens ensinar tudo que é de errado, né? Em Colossenses, capítulo 2, no versículo 8, o Senhor fala: tenham cuidado para que ninguém vos faça presa fácil, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não de Cristo Jesus. Olha o que o Senhor está falando aqui. Cuidado, gente. Cuidado, é isso que ele está falando. Cuidado. Não vão atrás do que o homem fala. O homem peca. O Senhor Jesus não peca. Ele nunca pecou. Ele é Deus. Ele veio nos ensinar e se nós obedecermos ele, nós vamos estar bem e no caminho correto. É isso que ele está falando para nós, gente. Então, vamos tomar cuidado, né? Tem muita gente que a gente vai falar, né? Não quero saber de Bíblia, não quero saber, coisa que o homem escreveu. Eu também acho, foi o homem que escreveu, sim. Só que com o dedo de Deus, pelo Espírito Santo, nenhum homem no mundo ia conseguir escrever tanta coisa maravilhosas, corretas, ensinamentos bons e profecias que se cumpriram, se não fosse o próprio Deus. Agora, falam que não, muita gente fala que a Bíblia foi escrita por homem e não quer aceitar. Mas aceita o que o próprio homem impõe para elas. Você aceita isso, você faz aquilo, entendeu? Então, é só raciocinar, pensar um pouquinho, gente,
e ser um pouquinho humilde, querer ouvir a palavra de Deus, né? É assim que tem que ser. Não adianta nós, não, eu sei tudo. Não sabemos nada. Nada, nós vamos estar sempre aprendendo. Até o último suspiro. A gente tem que estar ali aprendendo, porque é praticando, é lendo, que o aprendizado vem, que a fé vem, e o conhecimento também vem. E aí nós ficamos sabendo tudo, o quanto nós errávamos antes de conhecer as Sagradas Escrituras. Isso eu posso garantir, gente, para qualquer um de vocês. Não existe outra saída. Tudo que nós aprendemos com o homem, tudo é muito falho. É muito falho, muito. O homem coloca uma coisa certa e 10 errada, mais uma certa, mais 20 errada. E você aceita aquilo tudo como certo. Por quê? Porque não conhece a verdade. Então você tem que conhecer a verdade. Quem conhece a verdade será liberto. Procura pedir ao Senhor, né? Senhor Jesus, que morreu na cruz por você, por mim, por todos nós. Pedir ajuda a Ele para ajudar, para te mostrar a verdade e você seguir o caminho do Senhor e não o caminho do homem, o caminho de Balaão, né? Porque o homem, ele é tipo Balaão, né? Gosta muito de dinheiro, faz tudo por dinheiro, né? Os falsos profetas estão aí para enganar o povo e o povo, né, acaba caindo, né? Por quê? Porque não lê as Sagradas Escrituras. O Senhor falou que errais por não conheceres as Sagradas Escrituras. Se conhecermos as Sagradas Escrituras e obedecermos a palavra do Senhor, a gente pode até errar, pode até cair, mas o Senhor nos levanta de volta. E puxa, nós vamos para o caminho certo, porque nós conhecemos a palavra e a gente continua junto com o nosso Senhor, com o nosso Deus, né? Deus abençoe a cada um. Em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.